Temos mais uma pergunta aqui do nosso telespectador internauta. Vai lá, qual é a pergunta que você tem aí? Professor Luiz Guilherme, boa noite. O Mauro de São Paulo pergunta o seguinte: a exemplo do que foi dito ontem no jornal aqui por um dos convidados, o judiciário não pode ser formador de opinião. Pergunto, compartilhando as ligações telefônicas, não foi isso que o juiz Moro fez? Olha, se o judiciário pode ser ou não formador de opinião, isso não é um problema. Ser formador de opinião, não vejo uma limitação para ser formador de opinião. O que eu penso é que, e eu entendo para a opinião pública o peso da prisão num país como o nosso, mas é bom que se veja que nós estamos falando em prisões preventivas. Nós não estamos falando em réus condenados definitivamente. Esse é um ponto muito negligenciado. Uma coisa é você encaminhar essa discussão a partir de réus condenados sem direito a recurso. Então, se nós discutirmos a ação penal 470, o mensalão, nós temos uma outra realidade. Agora, na minha opinião, a justiça em processos, que muitos deles sem sentença e sentença de primeiro grau, quando divulgam informações que, na verdade, não consolidaram ainda nem a decisão de juízes, comete não só uma arbitrariedade, comete, na verdade, uma violação aos direitos do acusado. Ele é acusado. Todos esses indivíduos que estão presos até agora, que eu saiba, na Lava Jato, são acusados. Eles não foram condenados. Salvo aqueles que já foram condenados, já tem sentença. Mas, Heródoto, O da Odebrecht, por exemplo, tem sentença, ou não? a condenação só pode levar a uma restrição de direitos derivados da condenação a partir do momento em que não há mais recursos possíveis. Nós estamos falando dessa decisão do Supremo, que já A na decisão do segunda Supremo, instância o cara tem a que decisão cumprir do pena? Supremo, da qual eu discordo, mas a decisão do Supremo se cumpre. O que o Supremo faz é antecipar a execução da pena, mas ele não nega o direito lógico, de recurso. Mas o cidadão está em cana. O que está errado, na minha opinião. A Mas decisão seus do colegas, tem mas é o colegas Supremo. teus que já esteve aqui que falou está certo. Não, eu respeito Não, todos. vamos discutir sobre isso, já tivemos uma discussão aqui a respeito também. Eu estou dizendo, não, só muito sinteticamente para o telespectador. A questão é a seguinte: esses indivíduos têm processos em andamento. Tem que ter preservada a sua privacidade. Porque pode acontecer, por exemplo, de haver uma absolvição em segundo grau. E qual o peso de uma condenação pública para aquele que eventualmente pode ser absolvido mais à frente? Essa é uma responsabilidade, penso eu, que o judiciário e que as demais instituições brasileiras têm que levar mais a sério.